Muito bem, vamos agora abrir a palavra do Senhor lá em 1 João. 1 João capítulo 3. Hoje vamos terminar este capítulo 3. Amém? A leitura hoje vai ser do 19 ao 24, queridos irmãos. Na semana passada nós paramos no 18, mas por amor à amada igreja, eu estarei rapidamente recapitulando do 11 ao 18, até porque 19 é uma continuação, até para que possamos entender. Eu gostaria que você pudesse, nesse instante, baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por este sacramento do batismo que acabamos de ministrar. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Agora, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. E que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a entendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amada igreja, então, fique com a sua Bíblia aberta aí em 1 João. Nós estamos fazendo uma exposição que nós chamamos de Let Continuum, ou seja, em sequência aqui na primeira epístola de João, e nós já estamos aí no finalzinho do capítulo 3, tá? Do capítulo 3. Bom, eu já falei aqui algumas vezes, aliás, inúmeras vezes, que João, ele está combatendo aqui duas frentes heréticas, dois grupos heréticos. Um grupo era os docetas. Eles diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus somente era uma aparência de homem. Então, se Jesus não se encarnou, não há nenhum sentido para a fé cristã. Mas o apóstolo João vai dizer que Jesus, de fato, se encarnou de tal maneira que os apóstolos apalparam, tocaram, abraçaram o Senhor Jesus. Ele se encarnou e habitou entre nós cheio de glória e de majestade. O outro grupo herético, eles eram os dualistas gregos. Eles diziam o seguinte, que a carne, o nosso corpo, não presta, não tem muito valor. O que de fato tem valor é o espírito. Então, quando alguém morria, o espírito ou a alma tinha esta emancipação, por assim dizer, do corpo, ganhava liberdade. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Por quê? Porque aqueles irmãos da igreja de Corinto não estavam acreditando que de fato Jesus ressuscitou, porque havia ali uma influência grega, helênica muito forte. Porque afinal de contas, ressuscitar é voltar ao corpo, é o espírito que volta ao corpo. E os gregos, na realidade, diziam que o corpo não tem muito valor. Morrer era ganhar liberdade, era se emancipar. João está realmente lutando com estes dois grupos aqui heréticos, estes falsos mestres, estes falsos profetas que estavam espalhando essas heresias lá naquelas igrejas, primeiramente em Éfeso e depois em todas aquelas igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas de Apocalipse. O que João também faz aqui, amados irmãos, são testes, são avaliações. Nós temos o teste doutrinário, ou seja, Jesus Cristo veio em carne. Amém? Este é o teste doutrinário, este é o teste teológico.
Nós temos o teste moral, aquele que nasceu de Cristo, aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. E nós temos o teste social, ou chamado teste de amor. Aquele que nasceu de novo, ele ama o seu irmão. O que não nasceu de novo, ele odeia o seu irmão. Então, João é muito objetivo, ele é muito claro em dizer e nos trazer evidências acerca da nossa salvação. Porque, irmãos, olha bem, o que Tiago nos diz? Que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é vazia, ela é morta. E, de fato, nós que nascemos de novo, temos que demonstrar concretamente esta salvação pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Por isso que não há incongruência, incoerência entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Na realidade, elas se complementam. Somos justificados pela fé, salvos pela graça, mas para as boas obras. Na semana passada, então eu disse, a partir do verso 11, eu gostaria que você pudesse olhar para a sua Bíblia, eu disse que há aqui um imperativo, um mandamento, a partir do verso 11. Qual é o imperativo? Qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. O que João nos coloca é assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Se nós remontarmos a história bíblica, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, já pela pena de Moisés, Deus instruindo o povo que eles deveriam amar o quê? Uns aos outros. E com Jesus isto ganha uma amplitude maior. Novo mandamento vos dou, que vocês estejam amando o quê? Uns aos outros. Então, olha bem, irmãos, a premissa, até para que depois possamos entender do verso 19 ao verso 24 que nós vamos caminhar esta noite. A premissa aqui é que devemos nos amar, que devemos amar o quê? Uns aos outros. E ele está falando aqui dos irmãos da fé. Porque a Bíblia também nos diz que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Inimigos. É uma pena, lamentável, quando às vezes a gente acaba tendo inimigos dentro da igreja, né? É até uma incoerência essa, né? Irmãos que professam Cristo Jesus e que de repente são inimigos, né? Têm desafetos. Olha bem, então quando João coloca que nós devemos amar uns aos outros como um imperativo, como uma ordem, ele vai colocar um mau exemplo nas Escrituras. Qual é o mau exemplo que ele traz, que João traz para nós, irmãos? Para aquelas comunidades e também para nós. Caim. A Bíblia vai nos dizer aqui, a partir do verso 12, que nós não devemos agir como Caim. Porque o que Caim fez? Ele assassinou o seu irmão e ele era do diabo. Na semana retrasada, eu fiz a exposição dizendo que nós temos ou os filhos de Deus, ou os filhos de quem? Do diabo. E a Bíblia nos deixa muito claro que Caim, ele era do maligno e assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más e as obras de Abel não, eram obras justas. Meus queridos irmãos, é interessante que a Bíblia nos diz que o pecado bateu lá na porta do coração de Caim e ele não soube dominar. Muito pelo contrário, a cobiça, na realidade, fez com que pudesse atraí-lo, seduzi-lo, e depois veio o pecado e o pecado gerou a morte do seu irmão, como também ele agora se afastou totalmente daquela descendência pura, por assim dizer. Então, olha bem, João faz questão de nos trazer um mau exemplo aqui nas Escrituras, meus queridos. Um mau exemplo.
E depois ele vai nos dizer, João, que nós não devemos nos surpreender porque o mundo nos odeia. Porque nós somos chamados para amar uns aos outros. Nós somos chamados para viver o cristianismo. Nós somos chamados para dar a outra face. E por isso, o mundo vai nos odiar. Porque os nossos valores são valores do céu. Os nossos valores são diferentes dos valores do mundo, deste sistema corrupto. E aí a Bíblia nos diz, no verso 14, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o quê? Hein, irmãos? Porque amamos os irmãos. Por que a gente sabe que saiu da morte para a vida? Porque nós amamos os irmãos. Morte aqui é espiritual. Nós saímos da morte espiritual agora para a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João vai nos dizer o seguinte, que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Gente, isso aqui é muito sério. Olha bem, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, mas eu não sou Caim. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca tirei a vida de ninguém. Irmãos, a Bíblia nos diz, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, a partir do verso 21, o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem profere um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, a palavra que é raca, tolo, estará sujeito ao inferno de... Ou seja, Caim, antes de matar o seu irmão, literalmente matou o seu irmão no seu coração. E o texto no verso 15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Nós podemos ter vários assassinos na igreja. Não porque mataram literalmente o irmão, mas porque está com o coração encharcado de mágoa, de raiva, de ódio. E o texto vai nos dizer, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se João nos mostra um mau exemplo do que não é amar, João vai nos mostrar o maior exemplo do amor, que é o Senhor Jesus. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós temos um péssimo exemplo na Bíblia, que é Caim, filho do diabo, filho do maligno, mas nós temos o exemplo maior, Jesus, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, que deu a vida por nós. E olha o que o texto nos diz, como é sério isso aqui. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como? Eu expliquei na semana passada, mas eu estou recapitulando. Ora, aquele que possui recursos, essa palavra recursos aí é bios, de vida. Eu até falei de 3 palavras no grego. Zoe, quando se refere à vida eterna. Psique, quando nos diz aqui, e devemos dar nossa vida, psique, de existência. E este recursos aqui, no original, é bios. Ou seja, os nossos bens fazem parte das nossas vidas. Olha bem, os bens que eu tenho, que você tem, não sei se você tem muito, se você tem pouco, não sei, mas faz parte do seu ser, você ganhou com o seu trabalho, faz parte da sua vida. E que o texto está nos dizendo é que devemos dar a nossa vida pelos irmãos ao vir um irmão padecendo, ao vir um irmão que está passando por necessidade, devemos dar esta vida, estes recursos para os nossos irmãos, devemos ajudar os nossos irmãos e não fechar o nosso coração. Amém, irmãos?
Talvez você possa ter pensado assim, na realidade, eu vou dar a minha vida pelo meu irmão. Eu até disse isso na semana passada, né? A mãe, o pai dizem, eu dou a vida pelo meu filho. As mães dizem, eu dou a vida pelo meu filho. Você pode até dar a vida pelo seu filho, mas não é da mesma forma como Jesus deu a vida por nós. Primeiro que o seu sangue é pecador. Jesus, quando deu a vida por nós, é porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. É diferente. É um sangue remidor. Ele nos substituiu no Calvário. Agora, podemos sim dar a vida pelos nossos irmãos quando nós pegamos dos nossos recursos, que fazem parte, olha bem, das nossas vidas, e ajudar o nosso irmão que está padecendo. Irmãos, aí João diz assim, filhinhos, verso 18, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de... Gente, olha, dizer que ama é uma coisa, demonstrar este amor, o quê? É uma outra coisa. Meter a mão no bolso, conforme o texto está aqui, vendo um irmão necessitado, e de repente você dispor deste recurso, desta vida que faz parte de você, conforme recursos bios aqui, e ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, ajudar quem está passando por necessidade, aí é uma outra situação. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Os fariseus, eles eram religiosos, crentões, não é assim? Hoje, o presbítero José Luiz, na hora da liturgia, leu aquela parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu batia no peito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, nossa, como eu sou bom. E o publicano, ele não levantava nem a sua, ser propício a mim, pecador. Irmãos, o texto nos diz que quem desce justificado é aquele publicano. Pois bem, irmãos, a partir do verso 19, nós vamos ver, então, esta conexão, porque logo no início do verso 19, volte os seus olhos aí, por favor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Quando João diz nisto, ele está se referindo àquilo que ele falou anteriormente. Nisto que nós devemos demonstrar o nosso amor de fato e de verdade. E nisto que, olha bem, nós que conhecemos a verdade, esse conhecer a verdade aqui é como se João estivesse dizendo assim, nós que somos salvos em Jesus, perante Ele, nós temos a nossa consciência o quê? Tranquila. Coração aqui é consciência. Tá? Nós temos a consciência tranquila. Nós não precisamos nos preocupar. Lembre que João está aqui testando. Se você é nascido de Deus, você ama o seu irmão. Tá? Se você é nascido de Deus, você ama o seu irmão. Por favor, olhe para o verso 10 do capítulo 3. Volte os seus olhos. Eu gostaria que você pudesse voltar os olhos e nós vamos ler em uma só voz o verso 10. Do capítulo 3. Deste mesmo capítulo. Em uma só voz, vamos lá, irmãos? Nisto... João é muito claro aqui, não é, irmãos? Não é? Quem não pratica justiça não procede de Deus, e quem não ama o seu irmão também não procede de Deus. João é muito claro aqui. Então, olha bem, do verso 19 até o verso 22, João vai colocar aqui
a nossa relação com Deus no que diz respeito a uma vida de oração. Por quê? Olha bem, quando ele diz, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Ora, olha bem, irmãos, se você que está aqui esta noite, e é nascido de Deus, se você não ama somente de boca e nem de língua, não ama somente de palavra, mas de fato e de verdade, esteja com a sua consciência tranquila, porque esta é uma evidência de que você é salvo em Cristo Jesus, que você é da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus declara isto. Olha o que diz o verso 20 então. Pois se o nosso coração nos acusar, pois se a nossa consciência nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Pois se o nosso coração nos acusar, se a nossa consciência nos acusar, ou seja, João está dizendo assim, existe um árbitro em você, existe um juiz dentro de você. Que árbitro é este, que juiz é este dentro de você? A nossa consciência, o nosso coração. E se este coração, se esta consciência já está lhe acusando, você deve ficar muito preocupado. Muito. Certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha, irmãos, se a sua consciência é o seu árbitro, de alguma forma, sua consciência já está aí julgando, imagine diante do tribunal de Deus, imagine diante do Senhor, que é maior do que o nosso coração e nos conhece de forma o quê? Detalhada, profunda. Se a sua consciência já grita dentro de você, grita o quê, pastor? Você tem alguém na sua caminhada, na sua vida, que você precisa pedir perdão? Você tem alguém que você tem que perdoar? Você tem alguém que você traz no seu coração, que você odeia? Porque a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Assassino. Isso aqui não é brincadeira, queridos. Ao ler esse texto, ao estudar esse texto, eu disse, Senhor, é com temor e tremor. Porque, olha, o Espírito Santo de Deus habita na igreja e habita em você. E nós vamos ver, daqui a pouco, no verso 24, a primeira vez que João vai falar sobre o Espírito, aqui nesta primeira epístola. Porque, se a sua consciência lhe acusa de tudo aquilo que João já falou até agora, olha bem, João disse que nós temos que amar o quê? Uns aos outros. E que nós não podemos ser como Caim, que matou seu irmão. E que nós não podemos também odiar o irmão, porque nós já somos também assassinos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode morrer sem resolver questões no seu coração, no que diz respeito, por exemplo, a relacionamentos que têm encharcado o seu coração. O texto que eu li lá no Sermão da Montanha nos diz o seguinte: pois se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se resolver com o seu irmão, e então você vem e faz a sua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário,
enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Se o coração, se a sua consciência está lhe acusando, olha bem, de que você não está praticando este teste social, o teste do amor. Se o teu coração, a tua consciência está lhe acusando que você não vem praticando os mandamentos do Senhor, aí é o teste moral. Você que está aqui esta noite, você deve viver como crente, como filho de Deus e não como filho do diabo. Talvez você diga que é crente, mas na realidade você não é filho de Deus, você é filho do diabo, porque vive como filho do diabo. Então, olha bem, se tem algo que acuse você, imagine Deus que é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Você sabia que um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor? Amém? Gente, isso não é brincadeira, não. Um dia eu e você, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós temos que pedir graça ao Senhor para viver os mandamentos deste Senhor, viver a palavra do Senhor. Porque olha bem, olha o que diz então o verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, ou seja, se a nossa consciência não nos acusar, temos o quê? Confiança diante de Deus. Confiança para quê? O verso 22 vai nos ajudar. Confiança que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos, se o coração não nos acusar, você então entrará na presença de Deus, e o que você pedir, eu sei que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas você, por exemplo, não vai orar pedindo algo que não é seu. Você não vai orar de forma contrária às Escrituras. Você não vai orar rogando ao Senhor que lhe dê algo que seja ilícito. Você não vai fazer isto. Irmãos, por quê? Porque você tem a sua consciência tranquila diante do Senhor. Do Senhor. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos. Então, olha bem, se de fato nós que estamos aqui esta noite, nós somos da verdade, nós somos salvos, então podemos ficar tranquilos no que diz respeito ao nosso coração, à nossa consciência. Se de fato você vem tentando viver a palavra de Deus, viver como um crente, se você inclusive já
perdoou pessoas que ofendeu você, porque você tem que perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, e a Bíblia diz que você tem que perdoar. Mesmo que a pessoa não venha lhe pedir perdão, você tem que perdoar. A Bíblia é muito clara nisto. E se você que está aqui esta noite é crente, é um regenerado, o Espírito Santo de Deus vai incomodar sua consciência. É melhor a sua consciência lhe acusar do que você ser acusado no tribunal de Cristo. Mas, queridos, como é bom se colocar diante do Senhor, sabendo que Ele é maior do que o nosso coração e conhece os pormenores do meu coração, do seu coração, porque Ele prescruta o meu coração como você não consegue fazer. Ele prescruta o seu coração como também você não consegue fazer. Ninguém consegue fazer. Ele é maior do que o nosso coração. O que João está nos dizendo aqui é que nós devemos nos colocar diante do Senhor, que nós devemos submeter, olha bem, o nosso coração diante do Senhor, submeta a sua consciência diante do Senhor. Você vem fazendo isto? Submetendo o seu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, o meu coração está assim, 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 assim. Ele está me incomodando, Ele está me acusando. Faça isto. Limpe o seu coração diante da presença do seu Redentor. E aí então, certamente, você poderá confiar nele. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. No verso 23, ele coloca aqui dois testes, ele germina aqui dois testes. Ele diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. E ao crer em Cristo Jesus, olha o que o texto nos diz: e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João reforça esta ideia, irmãos. Por que João recapitula e reforça isso aqui várias vezes? Não sou eu que estou reforçando. É o texto que está fazendo isto. Ora, o seu mandamento é este. O teste aqui doutrinário: creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Aí vem um teste do amor: e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Está muito claro isto. Amar não é um mero sentimento, é uma decisão. Portanto, João termina dizendo: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Se você estiver guardando os mandamentos de Deus, e aqui, olha bem, quando João diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, logo num contexto imediato, quais mandamentos é este? Que nós devemos ao que? Amar uns aos outros. Qual é um outro mandamento que nós encontramos aqui? Como é que eu possuo recursos deste mundo, vejo pessoas padecerem e fecho o meu coração? E o texto então vai nos dizer: e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
Porque o Espírito de Deus testifica que você é filho de Deus. Agora, aquele que é filho de Deus, ele sai, olha bem, do amor da boca, do amor da língua, do amor da palavra, para o amor de fato e o amor de verdade. Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, ele não vai odiar o seu irmão, mas mesmo que ele odeie o seu irmão, ele vai se colocar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu preciso resolver isto no meu coração, porque senão eu sou chamado de assassino na Bíblia. Como é que Deus olhava para você antes de alcançar você em Cristo Jesus? Hein? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e... Outrora vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vocês eram filhos da ira e da desobediência. Deus olhava para mim e para você como nada. Mas Ele nos amou em Cristo Jesus. E nos deu dignidade em Cristo Jesus. De tal maneira que hoje nós somos chamados filhos de Deus. Amém? Portanto, amada igreja, amados irmãos, nós somos chamados para amar uns aos outros, não de língua, não de palavra, mas de fato e de verdade. Nós somos chamados para pegar os nossos recursos, quando olharmos, identificarmos alguém que está passando por necessidade, meter a mão no bolso e ajudar esta pessoa de alguma forma, ou estas pessoas de alguma forma. Talvez você diga: não tenho dinheiro, pastor, mas você pode ajudar de uma outra forma. Ou seja, doando a sua vida pelo seu irmão. Você ora pelo seu irmão? Você ora? Já é uma demonstração de amor. Se você faz isso, então você pode ficar tranquilo. Irmãos, o que João está fazendo aqui é nos desafiando, sabe? Ele está colocando os seus leitores a teste, nos colocando também. Também. Portanto, igreja, nós que cremos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor. Se nós cremos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, nós devemos guardar os seus mandamentos. E se nós guardamos os seus mandamentos, é porque o Espírito de Deus permanece em nós. E Ele nos incomoda. Amém? Eu sempre gosto de dizer que se você é filho de Deus, tenha certeza que Ele não deixará você à vontade. Se você é filho de Deus, Ele vai não lhe tentar, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele vai lhe provar. Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, tenha certeza que Deus vai puxar você. E quando Ele puxar, você vai sentir a mão do Senhor.
Porque tem pessoas que esquecem de Deus. Tem pessoas que esquecem do Senhor, querem viver uma vida de deleite, como diz lá na parábola do semeador. Quero terminar dizendo, não se esqueça que os anos que você vai passar aqui na terra dos viventes são pouquíssimos, aliás, não tem nem comparação com aquilo que a Bíblia nos promete em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Portanto, obedeça ao Senhor, viva para Deus, ame a Deus e ame a seu irmão. Viva como um crente piedoso, não como um crente petulante, orgulhoso, mas como um crente humilde, piedoso. Ame a seu irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelas nossas vidas, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, de cultuar ao Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de nós, da Tua igreja, do Teu povo. Ó Deus amado, fale conosco por meio da Tua santa e bendita palavra. Que Teu Santo Espírito que escreveu esta palavra possa nos incomodar, ó Deus amado. Que possamos, ó Deus, sair até mesmo de uma fé mecânica, Deus, para uma fé ativa que o Senhor cobra de cada um de nós. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus crê que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que é nascido de Deus ama a seu irmão e não o odeia. Se porventura, Deus, não estamos vivendo desta forma, então que o Teu Santo Espírito nos incomode o nosso coração, a nossa consciência, que nos acuse, Deus, para que possamos, ó Deus, aos Teus pés, resolver todas essas questões em nosso coração. Ó Deus amado, para que a nossa relação com o Senhor seja uma relação limpa, de nos colocarmos diante de Ti em oração e orarmos de fato com sinceridade, com honestidade. Abençoe cada um que aqui está. O Senhor conhece e prescruta cada coração aqui. E a minha oração é que o Senhor esteja nos abençoando e nos edificando. Em nome de Jesus. Amém.